setembro de 1980, nas vastas e implacáveis águas do Pacífico, uma tragédia de proporções épicas se desenrolava. O MV Derbyshire, o maior navio de carga britânico já construído, um colosso de 292 metros de comprimento e orgulho da engenharia naval, desapareceu sem deixar o menor rastro. 44 almas, 42 tripulantes e 2 esposas foram engolidas pelo oceano. Como um gigante de aço, projetado para desafiar as piores tempestades, poderia simplesmente sumir. Esta é a história de um mistério que desafiou a lógica, a ciência e a justiça por décadas. Uma batalha incansável para desvendar a verdade submersa do MV Derbyshire. Construído em 1976, o Derbyshire era um graneleiro moderno, capaz de transportar cargas maciças. Em sua última viagem, partiu do Canadá rumo ao Japão, carregado com 157 mil toneladas de minério de ferro. Era uma embarcação de ponta, equipada com a mais recente tecnologia de navegação e segurança. No entanto, em 9 de setembro de 1980, enquanto navegava ao sul do Japão, o navio entrou na rota do tufão Orchid, uma tempestade de categoria 4 com ventos de mais de 200 km por hora. As últimas comunicações indicavam que o navio estava enfrentando condições severas, mas não havia pânico, apenas a rotina de um navio experiente lidando com o mar revolto. Então, o silêncio. Um silêncio absoluto e aterrador. Nenhuma chamada de socorro, nenhum sinal de emergência, nenhum destroço flutuando. Apenas o vazio. A primeira grande pergunta ecoava: como um navio tão robusto e bem equipado poderia desaparecer tão completamente, sem deixar qualquer vestígio de sua agonia final? O que realmente aconteceu com o MV Derbyshire? A busca inicial foi infrutífera. O oceano, como sempre, guardava seus segredos com uma ferocidade implacável. A investigação oficial que se seguiu, realizada em 1987, concluiu que o Derbyshire havia sido sobrepujado pela força extraordinária do tufão Orchid, um ato de Deus inquestionável. Mas para as famílias das vítimas, essa explicação era insatisfatória, quase um insulto. Eles se recusavam a aceitar que um navio daquele porte pudesse ser destruído sem qualquer aviso, sem que a tripulação tivesse tempo sequer de enviar um pedido de socorro. Essa descrença se transformaria em uma luta de 20 anos por justiça e verdade. O primeiro grande gancho interno surgiu com a revelação de que navios irmãos do Derbyshire, da mesma série de construção, haviam apresentado problemas estruturais. O MV Kowloon Bridge, por exemplo, naufragou em 1986 após desenvolver rachaduras significativas no convés, levantando a suspeita de que o problema não era a tempestade em si, mas uma falha intrínseca de projeto. As famílias, com o apoio de engenheiros navais e especialistas, pressionaram por uma nova investigação. A persistência valeu a pena. Em 1994, uma expedição liderada pelo renomado oceanógrafo Dr. Robert Ballard, o mesmo que encontrou o Titanic, localizou os destroços do MV Derbyshire, a uma profundidade de 4.000 metros, a cerca de 1.300 quilômetros a leste de Okinawa. A visão era desoladora. O navio estava espalhado por uma área de mais de 1 quilômetro quadrado, fragmentado em milhares de pedaços. Isso não era o resultado de um simples naufrágio. O segundo gancho interno veio com a análise meticulosa dos destroços. As imagens de sonar e os veículos operados remotamente, ROVs, revelaram que a proa do navio estava separada do restante da estrutura, e havia evidências claras de colapso estrutural maciço. O Derbyshire não havia afundado intacto, ele havia se desintegrado. A questão agora não era se o navio havia falhado estruturalmente, mas como e por quê. A descoberta dos destroços e as evidências fotográficas e de vídeo levaram a uma segunda e exaustiva investigação, que durou de 1998 a 2000. Este foi o ponto de não retorno. A análise detalhada dos fragmentos revelou que o navio havia sofrido uma falha estrutural catastrófica na seção dianteira, especificamente ao redor das escotilhas de carga. A pressão exercida pelas ondas gigantes do tufão Orchid, combinada com um ponto fraco no projeto, fez com que a estrutura do convés cedesse. O navio não foi simplesmente engolido. Ele se quebrou em pedaços antes de afundar, explicando a ausência de um sinal de socorro. A tripulação não teve tempo. A conclusão final foi devastadora. O MV Derbyshire foi perdido devido a falhas estruturais no projeto e construção, e não apenas pela fúria da tempestade. Foi uma vitória amarga para as famílias, que finalmente viram a verdade ser reconhecida após 2 décadas de luta. A tragédia do MV Derbyshire se tornou um marco na segurança marítima, levando a mudanças significativas nos padrões de projeto e inspeção de navios graneleiros. Mas o que este caso nos ensina sobre o oceano e os segredos que ele guarda?
Ele nos lembra da fragilidade da engenharia humana diante da natureza, e como a busca implacável pela verdade pode desvendar falhas ocultas, salvando vidas futuras. Quantos outros atos de Deus poderiam na verdade ser falhas humanas mascaradas pela imensidão azul? O oceano é um túmulo silencioso, mas a persistência humana pode às vezes forçá-lo a revelar seus mistérios mais sombrios, garantindo que as lições aprendidas nas profundezas nunca sejam esquecidas na superfície.